Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje, mais uma vez, nós estamos aqui com a Quinta com a Palavra, continuando a nossa leitura e a nossa reflexão sobre o Sermão da Montanha, sobre o que a Bíblia fala, sobre o que Jesus falou, na verdade, lá no Sermão da Montanha. E o nosso tema de hoje do sermão é o olho puro. Essa passagem ela está lá no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 22 a 23, e diz exatamente assim: A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo ele será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Nesse primeiro verso, a candeia do corpo são os olhos. Na verdade, exatamente essa parte, que a gente chama de parte A. Jesus fala que a candeia do corpo são os olhos, são as candeias. E nesse sentido de que tudo aquilo que a gente vê nos alimenta. Como assim? Tudo aquilo que a gente vê, que a gente lê, assiste, observa, tem um poder de nos influenciar. Porque não só enxergamos, mas quando a visão entra em ação, quando esse sentido entra em ação, um conjunto de consequências acontece. Então, nós, quando olhamos para algo, quando a gente vê algo, nós processamos esse algo. O nosso cérebro, ele registra aquilo que a gente está vendo. A nossa mente compila e as nossas emoções associam. Portanto, está aí, criada uma memória, e uma percepção que vai ficar para sempre registrada dentro da gente, seja de forma consciente ou seja de forma subconsciente e inconsciente. A evidência disso é que muitas vezes a gente pode não saber então, onde que a gente viu alguma coisa, mas a gente tem, quando vê de novo, uma reação, como se aquilo já fosse conhecido, como se a gente tivesse experienciado aquilo. Por que eu estou fazendo essa análise contigo nessa noite? Porque, uma vez mais, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus ele fala, ele legisla sobre comportamento, sobre como que nós vemos nos afeta diretamente no nosso comportamento. Como que a gente vê afeta não só como o que a gente pensa sobre a gente mesmo, mas também como a gente lida com as outras pessoas. E isso é muito real, principalmente nos dias de hoje. Veja, creio que você vai perceber que a maior parte do nosso tempo a gente utiliza e consome conteúdo e recurso que a gente visualiza. Então, dessas 24 horas que a gente tem no dia de vida, quase 16 delas, 2/3 dela, para quem dorme aí 8 horas por noite, passa nesse ciclo exato, que é ver, processar, sintetizar, associar e gravar, feito pelo nosso corpo de forma automática. Tudo aquilo que é visto é processado, é sintetizado, é associado e é gravado. Então, e isso é tão importante, tem grande importância, por isso que o Senhor Jesus aborda esse assunto no Sermão da Montanha, mas vamos entender o porquê que ele falou desse jeito. Antigamente, os judeus eles pensavam que o olho era a origem da luz no nosso corpo, bem interna, sabe? Por isso que a gente conseguia enxergar. E aí, se a gente for parafrasear isso, a gente pode compreender que nesses versos o Senhor Jesus ele nos exorta que o olho, de certa forma, ele age sim como uma lanterna. Porque muitas vezes o sentimento que a gente tem dentro do coração ele vai ser notado no nosso olhar. E isso, por fim, vai ser refletido nas atitudes das pessoas como uma reação. Mas, em contrapartida, tudo na nossa vida depende de como a gente vê as coisas, E como são as coisas que estão ao nosso redor para serem vistas pela gente, que alimentam a nossa percepção. Então, é um ciclo. Na nossa vida, não existe. E eu gostaria de fazer esse comentário, que na nossa vida realmente não existe uma separação nítida entre o que é o mundo espiritual e o que é o mundo material. Entre o corpo que nós temos e a nossa alma. Não tem uma chavinha, não tem um traço. A gente é formado por todos esses elementos, Por material e espiritual, por corpo e alma, sem nenhuma divisão palpável, sem nada que a gente pudesse distinguir a olho nu. Até aqui é material, dali em diante é espiritual. Não dá para transitar entre os dois de um para o outro, separando. Tudo isso acontece
ao mesmo tempo, de forma integrada. Então, na nossa vida, a gente tem essa forma, né, de viver e nós vivemos, por conta disso, nesse conflito constante entre a luz e as trevas, entre o certo e o que é errado. E um juízo normalmente se realiza a cada momento dentro de nós, nos nossos corações, nessa luta realmente de luz e trevas, bem e mal. Então a reflexão principal que a gente pode dizer que seja desses dois versos seja exatamente essa. Onde está o nosso coração? Intimamente ligado com as coisas do Senhor ou numa busca por tudo aquilo que nós queremos, aquela busca egoísta, né, do realizar? Então, se os nossos olhos, eles estão sendo alimentados naquele ciclo que nós vemos, de ver, processar, sintetizar, associar, gravar, por coisas que são verdadeiras e boas, ou se eles são apenas, né, estão apenas vendo, processando, sintetizando, associando e gravando, se nós apenas coisas materiais, né, porque essa é o antagonismo, o rodear-se apenas das coisas desse mundo é se alimentar das trevas, e o alimentar-se das coisas celestiais, das coisas de Deus, da palavra de Deus, é a luz. Então é isso que a gente tem que fazer o exercício e talvez seja a reflexão principal desses dois versos. Onde está o nosso coração? O que está predominando em nós? Luz ou trevas? Porque os nossos olhos, de fato, eles são um sinal inconfundível. Neles se refletem a luz de Deus ou a negação dela. Tá, Camila, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando um olho, por assim dizer, ele é chamado limpo, ele é aquele olho, aquele olhar, aquela visão que percebe imediatamente o que é bom, que consegue ver até mesmo as pequenas nuances do que é bom e do bem e ressaltar elas e colocar elas em evidência. Contraposição a isso, o olho que é mau, o olho que é sujo, ele vê apenas o mal e ele difunde, ele evidencia as características. Então, pense, você que chegou até aqui, que isso aqui é uma questão apenas de otimismo ou de pessimismo, né? Mas, na verdade, é uma questão de escolha. Escolher de abrir espaço nas nossas vidas, né? A luz do Senhor através da palavra dele de esperança e de vida e assim passar a ver a vida desta forma, com esta visão, com esta ótica, né? Ou não, ou utilizar tudo aquilo que há ao redor da forma negativa e pesada e pessimista. Então, assim, se a gente fosse refletir sobre como Deus vê as coisas, o olhar do Senhor é exatamente simples, porque mesmo conhecendo o que é ruim, o que é mal, o Senhor ele busca sempre a semente do bem escondida nas pessoas, mesmo nos corações mais horríveis e mais malvados. E o Senhor procura fazer germinar essa semente do bem. Então, se a gente para, né, e olhando, voltando para o nosso exemplo, e a gente olha apenas o que é negativo, a gente se alimenta disso, a gente está muito mais longe de Deus, praticamente no meio, né, mergulhado naquilo que é ruim, nas trevas. Então, essa é a exortação final do segundo verso, que é exatamente o que Jesus fala: se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? A pessoa que crê no Senhor Jesus, e essa é a nossa reflexão dessa noite, ela observa sempre e ela procura rever as posições através, né, de reflexão, ela procura rever as posições dela e colaborar para que, com a graça, para que a luz de Deus triunfe em nós, seja um triunfante em nós, e aí em todo momento, comportamento e palavra, ela seja difundida no ambiente onde a gente vive. E em todo tempo, a pessoa que crê no Senhor Jesus, ela zela e observa por todas as coisas que cercam ela, sabendo conscientemente que se alimentando os olhos, né? Vendo, se rodeando de tudo aquilo que vem do Senhor, o corpo, consequentemente, será alimentado de bom alimento, que não é alimento contaminado, e as reações, os sentimentos e os valores serão luz propagada do Senhor, serão conforme a palavra de Deus. Essa é a reflexão que eu quis trazer para você aqui nesta noite. Eu espero sinceramente que essa palavra tenha sido bênção para ti. E se o Senhor assim permitir, nós voltaremos na próxima quinta-feira
comentando mais um pouquinho as instruções do Senhor Jesus lá no Sermão da Montanha. Eu agradeço a tua companhia até aqui e Deus te abençoe.